Oi, pessoal! Me perdi. Nesse vídeo, então, eu vim falar sobre as minhas leituras de março. E a bateria da câmera tá acabando, então espero que eu fale rápido. Bom, a primeira leitura que eu fiz em março, ou pelo menos que eu concluí em março, né, já que eu comecei em janeiro, foi Amores Impossíveis e Outras Perturbações Quânticas, do Lucas Silveira. Eu falo bastante desse livro no vlog de livros que comecei ano passado, mesmo que esse livro não tenha começado ano passado, mas eu termino ele lá nesse vlog, e foi uma leitura simplesmente incrível. Eu me relacionei com praticamente tudo que o Lucas escreve aqui. São várias crônicas, mas são todas meio filosóficas, digamos assim. Em nenhum momento é uma crônica, como é que eu vou explicar? Não é uma história sendo contada necessariamente, é mais um tipo de filosofia através das histórias da vida do Lucas. Se é que eu consegui explicar alguma coisa. A parte das perturbações quânticas tem a ver com uma parte do livro que ele vai trazer algumas teorias da física quântica e vai envolver tudo isso. Nada muito específico, até porque o Lucas nem é acadêmico, né? Mas ele fez a sua própria pesquisa ali quanto a isso, e ele meio que pega essa teoria do universo cósmico, da física quântica, para trazer então as próprias filosofias dele em relação ao amor, e aí ele vai colidir essas duas coisas e vai transformar a sua própria teoria da vida, e eu achei incrível. É um livro muito bom, fácil de se ler, ele é curtinho, ele tem 140 páginas, e sei lá, simplesmente incrível. Se você quiser saber um pouco mais, eu chego a ler pedaços desse livro no vlog, então é isso. Vou deixar esse vlog linkado aqui em cima, caso vocês queiram assistir. Sério, gente, muito bom. Acho que eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque é um livro de crônicas, né? Então sempre vai ter uma outra crônica que a gente não se identifica tanto, mas eu me identifiquei com 90% desse livro, então 4 estrelas, sério, muito bom. O próximo livro que eu também li naquele vlog é Diário de um Banana, Dias de Cão. Esse aqui é o 4º volume da série Diário de um Banana e se assemelha, não à história, mas como esse livro conseguiu me prender. Eu consegui achar engraçado as várias partes da história, e tem coisas, tipo, camadas de coisas pra se aprender com esse livro. Você acredite nisso ou não, mas tem. Nós somos como cebolas. Fedem? Sim. Não! Fazem você chorar. Não! Deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. E eu falo também sobre isso no vlog. Esse livro me lembrou do quanto eu gostei do primeiro livro, porque o segundo e o terceiro livro eu não gostei tanto assim, né, da série. Não achei tão engraçado e eu não achei que tinha tantas coisas pra aprender, mas a gente tem que dar um pouquinho de espaço entre cada livro. Eu acredito que não dá pra se ler toda a série de uma tacada só, porque tu acaba perdendo essas nuances da escrita, essas nuances que o autor quer trazer pra história, essas nuances de, tipo, o que o Greg tá falando é tipo uma crítica às vezes a sociedade que a gente tá, não uma sociedade, não uma crítica muito vaga, mas uma crítica um pouquinho, sabe, tipo, tem uma parte desse livro que a mãe do Greg vai criar um clube de leitura, e aí basicamente o Greg fala que a mãe dele tá punindo eles, né, porque ela usa esse clube de leitura como uma punição. Então aí já tá uma crítica de forçar a leitura pras crianças como forma de punição. Isso nunca vai dar certo, e muito menos se a mãe dele achar que ele só tem que ler clássicos, né. É aí que vem uma crítica do autor através do personagem principal, falando sobre literatura para crianças, né? Ele não dá uma resposta de como é que deve ser tratado ou não, mas ele acaba fazendo essa crítica, então, envolvendo literatura e as crianças e os pais e a escola e tudo mais, e eu acho que essas nuances num livro basicamente de comédia e para crianças, eu acho simplesmente incrível. Eu não lembro, eu acho que eu dei 3 estrelas para esse livro. Se eu pudesse eu dava 3 estrelas e meia, quase merece 4. Não sei explicar para vocês. É um livro muito bom, e eu acho essa série muito boa para se ler na pandemia, porque nesse momento da pandemia tá todo mundo de saco cheio com tudo e ninguém mais tá conseguindo ter atenção ou dar foco necessário pras coisas. E se você quiser pegar um dia ou 2 pra, sabe, rir um pouco, tirar a tua cabeça de leituras mais pesadas, tu tá querendo ler livros mais rápido, você vai se sentir muito bem lendo isso aqui, sério. É um livro de 200 páginas que dá pra se ler em um dia tranquilo e, enfim,
Muito bom. E o último livro que eu também li nesse mesmo vlog que eu tô contando pra vocês é Dicionário Amoroso da Língua Portuguesa. Esse aqui, então, vai trazer 35 autores, cada autor vai trazer um texto diferente, então a gente tem crônicas, a gente tem ensaios, a gente tem poesia também, né, poemas. Tem vários textos aqui diferentes. Esses 35 autores são da língua portuguesa, mas tem autores aqui que são brasileiros, tem autores portugueses, tem autores angolanos. Atrás no livro traz um pouquinho sobre cada um dos autores, o que eu achei bem interessante pra gente ver não só sobre a vida dos autores, né, um pouco do pessoal deles, mas também sobre as obras deles, né, anteriormente a esse livro aqui. É um livro que eu não lembro agora, acho que eu dei 3 estrelas, achei muito chato de ler em vários aspectos. Eu falo bastante sobre ele no vlog também, sobre como tentar ler ele de uma vez só não funcionou pra mim. Eu queria ler ele rápido e vários dos textos, ele é um livro curtinho, e são 35 textos, então cada texto é curto, sabe? O maior texto que tem aqui, eu acho que tem 5 páginas e foi um dos que eu mais gostei, sinceramente, foi muito bom. Foi um ensaio sobre a verdade e é basicamente escrito por um filósofo, que é o Desidério Murcho. Eu falo um pouquinho sobre esse texto lá. Também tem um poema que é escrito por um autor cego, que ele é autor de poemas. Ele trata sobre isso no poema dele, que eu também achei incrível. Só que ao mesmo tempo tem outros poemas que, sei lá, tem 3 páginas e não te traz nada, sabe? E tem outros textos que tu também lê, tem 2, 3 páginas e por mais que não seja um texto para te trazer algo especificamente de filosófico, nem de poético, tem um texto aqui, por exemplo, que é o Vício, que não é um texto para te trazer, assim, ou pelo menos que tu não vai ler e automaticamente tu vai ficar, sei lá, com um conhecimento maior, ou que tu vai tirar algo super específico daquilo. Mas é um texto engraçado, é um texto legal de se ler, é um texto um pouquinho divertido. Então, tem vários textos que não são divertidos, não te trazem nada, não, sabe? Tem alguns textos que eu li, demorei um tempão lendo, mesmo tendo 2, 3 páginas. Então, achei um livro chato de se ler, de cabo a rabo. Alguns textos me foram meio inúteis, digamos assim. Meio ruim falar isso, mas é o que eu senti. Eu acho que vale a pena a leitura, mas tem que se ler de forma meio espaçada, eu acho, sabe? E não tentar ler esse livro, mesmo ele sendo curto, tentar ler tudo de uma vez. Vai lendo de 3 em 3, e aí, sei lá, não sei. É um livro um pouco chato de se ler de cabo a rabo, só isso que eu tenho pra dizer. Mas eu falo um pouco melhor sobre esse livro lá no vlog, eu também comento sobre alguns textos em específico lá. Então esses 3 livros eu li naquele vlog lá, se vocês se interessarem. Tá tudo naquele vlog de 1 hora. Por mais que o vlog tenha 1 hora, eu coloquei o tempo certinho de cada coisa que acontece no vlog, então vocês podem ir lá e ver as partes que vocês mais quiserem ver, né? Não precisa ficar assistindo a 1 hora de filme inteiro. Desculpa se mudou um pouquinho aqui, mas é que acabou a bateria da cama, eu ia falar da câmera. Eu basicamente esqueci do que eu li em março, então eu tô tendo que olhar aqui. Ah, sim! Também lemos O Iluminado em março, e eu não vou falar muito desse livro aqui, porque fiz um vlog inteiro lendo esse livro. Dessa vez não tem 1 hora, mas tem 48 minutos, se não me engano. É um vlog um pouquinho longo, mas eu falo bastante sobre a experiência de ler o livro. Também falo sobre o filme, que eu vi o filme, né? Então eu comparo um pouco do filme com o livro. Eu dei 4 estrelas pra esse livro porque eu acho que tem seus problemas, eu acho que não foi uma leitura simplesmente incrível, assim, sabe? Não fiquei, né, com aquela sensação incrível de querer ler mais, mas ao mesmo tempo eu não quis abandonar o livro em nenhum momento. Então é um livro um pouco longo, talvez, né, se for parar pra pensar, eu não tenha lido ele na melhor época da minha vida, talvez tivesse que esperar um momento em que eu não me importasse quanto tempo eu levasse lendo. Por mais que eu demorei 1 mês inteiro pra ler o livro, porque foi numa leitura conjunta, né? Então a leitura conjunta ela foi espaçada durante esse mês inteiro, mas me pareceu meio corrido ainda pra ler. Mas ao mesmo tempo eu gostei bastante da história, gostei bastante de como foi escrito, eu gostei bastante do tom realístico, ou tom realista, que o Stephen King colocou no livro. Eu falo melhor desse livro no vlog. Eu também falo bastante dos meus problemas com a pandemia, não com a pandemia em si, mas tipo, com a minha saúde mental envolvendo a pandemia, não tá tudo tão bem, infelizmente. Mas enfim, caso você queira saber um pouco mais do que eu achei do livro mais a fundo e também saber um pouco mais, talvez, coisas específicas da história, vá lá ver o vlog que tá tudo bem direitinho. E outro vlog que eu também lancei em março foi lendo Kissing the Coronavirus, que daí, nesse caso, não é bem um livro, é um conto, mas conta como livro, né, gente? Fazer o quê?
Eu fiz um vlog lendo esse livro. Na verdade, o vlog deveria ser lendo 3 contos do coronavírus, que eu li tudo num dia, mas o vlog acabou ficando um pouco longo. Decidi postar só uma parte dele. Vai sair a parte 2, lendo os outros 2 contos, que é Kissing the Coronavirus, The Second Wave e Courting the Coronavirus. Então, assim, vai sair vlog lendo esses outros 2 contos que eu li todos em março. E eu vou contar pra vocês, assim, que nunca li nada tão assim na minha vida, eu não sei nem o que falar. É hot, é completamente hot, mas é um hot que é só hot, entendeu? É tipo, todo o resto da realidade de tentar construir um personagem, de tentar construir uma história realista, meio que vai por água abaixo, principalmente no Courting the Coronavirus, que é cortejando o coronavírus. Esse sim, a realidade nem existe, porque até mesmo a personagem principal faz questionamentos que não são respondidos no livro, porque a autora não tem resposta pra esses questionamentos, sabe? É assim, ela simplesmente foi bem longe com o imaginário da coisa. É tipo como se tu estivesse vendo um hentai, eu diria. Ler esses 3 livros é como se eu estivesse vendo um hentai na minha cabeça, gente. Foi um troço bizarro. É o mínimo que eu posso falar pra vocês. Eu dei 2 estrelas pro primeiro, né, que é o Beijando o Coronavírus, porque por mais que tenha seus problemas, e eu não sou fã de hot, então não é ruim na parte do hot, mas também não é nada muito novo, eu diria. Enfim, eu gostei bastante das partes meio novela, assim, sabe? Tipo, tem algo muito acontecendo e aí do nada chega alguém no meio da sala. E aí é tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Sabe? Aquele que dá nas novelas. Tem vários plot twists também que eu achei muito, muito engraçados, muito legais. Basicamente, todo esse primeiro conto, ele é fácil e rápido de ler e divertido de ler por causa dessas coisas novas que tu vai descobrindo a cada momento. E bom, né, gente? Cada conto tem 15 a 20 páginas, então é tranquilo de ler. Um floco de poeira passou aí. O segundo conto já é um pouquinho mais pesado no hot, porque a gente tem uma mulher e 2 monstros, eu diria, porque não são só homens, são meta-humanos, entende o que eu tô falando? São meta-humanos, então não são humanos normais. E aí, enfim, a gente tem uma mulher pra 2 meta-humanos acontecendo coisas. E o Cortejando o Coronavírus já também deu, pra esses 2 últimos eu dei 1 estrela, porque assim, né, gente? O Beijando o Coronavírus 2 não foi tão legal e tão divertido quanto o primeiro. Daí por isso que eu baixei 1 estrela. Já o Cortejando o Coronavírus é assim, a parte hot ela já é um pouquinho mais sensual do que os outros são mais hot mesmo. O Cortejando o Coronavírus já é um pouquinho mais sensual, tem uma troca de olhares, tem uma mãozinha e antes, entendeu? Um abraço, uma conversinha antes. Mas, gente, toda a parte de viajar no tempo, toda a parte, assim, da realidade simplesmente colocada no lixo, eu não consegui passar, entendeu? Eu achei a personagem principal também muito estranha, enfim, muito estranho. Cortejando o Coronavírus, assim, nossa, a autora criou outra realidade, essa que é a verdade. Mas, enfim, acho que foi isso que eu li em março. Até que foi bastante coisa, parando pra pensar, mas é porque eu deixei de lado outras coisas que eu deveria estar fazendo na minha vida, que no caso eu vou fazer agora em abril correndo, porque procrastinei demais. No fim das contas, eu li 7 livros em março, o que é um número ótimo. Estou muito feliz, até porque maio a gente vai ler só livro pro TCC e vai saber se eu vou terminar, né, de ler os livros pro TCC. Deixem aí nos comentários o que vocês leram em março, ou também se vocês quiserem me contar como é que vocês estão passando a pandemia. Espero que melhor que eu, mas é isso. Boas leituras e até a próxima. I'll make a brand new start of it.